O programa Análise, Comentários e Debates volta agora para analisar a prova de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho com o professor Rodrigo Galia e Fabrício Klamer dos Santos. E a seguir teremos aqui a análise da prova de Direito Penal e Processo Penal. Com vocês, professor Fabrício Klamer dos Santos. Gente, muito boa noite em primeiro lugar. Espero que os nossos alunos tenham tido êxito na prova de hoje. Uma prova que nós estávamos analisando aqui no IDC, em conjunto com o professor Galia. E a primeira análise que a gente pode fazer é que a prova ela foi uma prova bastante acessível, foi uma prova complexa, uma prova que exigiu um conhecimento bastante vasto do candidato, tanto em termos de processo do trabalho como em termos de direito material do trabalho. Tivemos uma peça processual muito extensa, assim como a anterior, né, mostrando aí já uma característica da Fundação Getúlio Vargas. Só que começando pela peça, o que a gente pôde constatar é que não há, primeiramente, nenhuma controvérsia quanto à peça a ser elaborada na prova. Geralmente, aí, recordando provas anteriores, sempre existia em algumas provas controvérsia a respeito de qual medida a ser adotada. E essa é a primeira constatação, não restou nenhuma dúvida que a peça a ser elaborada seria um recurso ordinário, onde o candidato, na condição de advogado do reclamante, deveria atacar a decisão de primeiro grau, a sentença proferida pelo juiz do trabalho. Sendo assim, a primeira constatação que foi feita é que, dentro da prova prática, a prova muito extensa, exigindo esse conhecimento do candidato, mas que não trouxe assim nenhuma surpresa quanto aos tópicos de direito material que foram postulados. Professor Galia, suas primeiras considerações aí também. Boa noite a todos, né? Prazer estar aqui, dividindo então os comentários da prova prático-profissional em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho com o professor Fabrício Klamer. Também ratifico as observações do professor Fabrício, uma prova basicamente acessível, mas um pouco extensa, né? O que se observa é que realmente o candidato tinha que estar acompanhando bem a questão das súmulas, a aplicação das súmulas do TST, as orientações jurisprudenciais, tanto na peça, que era um recurso ordinário, como também nas questões práticas, né? Então, essa é a primeira observação que se faz sobre esta prova, basicamente. E no recurso ordinário, então, tínhamos algumas questões ali para, na condição de advogado do reclamante, na verdade, atacar, né, e pleiteando, então, a reforma da decisão. Basicamente isso, né? Passo de novo a palavra ao professor Fabrício. Pois bem, então assim, ó, gente, então começando aí alguns comentários sobre as matérias, os tópicos recursais. Nós tínhamos, então, uma sentença com a sua fundamentação, uma sentença de procedência parcial, em que, começando aí os tópicos que nós iremos comentar, nós tínhamos uma primeira informação que atestava a revelia e confissão. Nós tínhamos um caso de litisconsórcio passivo, uma reclamação trabalhista proposta contra duas empresas, então, um caso de provável terceirização, um litisconsórcio passivo, e a primeira informação que a banca nos trazia era da revelia e confissão da segunda reclamada, a tomadora do serviço. A banca informava que essa empresa não compareceu em juízo, embora devidamente citada, e o juiz afirmou que não havia espaço para revelia nem confissão quanto à matéria fática, porque a primeira reclamada, efetiva empregadora e prestadora de serviços, contestou a demanda. A primeira constatação que eu e o professor Galia fizemos daqui é que nós estamos numa prova de um recurso ordinário que nós temos que atacar em nome do reclamante. Essa informação, a banca está nos exigindo que nós tomemos alguma medida recursal para reforma da decisão quanto à revelia e confissão. E o que acontece? Embora a primeira reclamada tenha contestado, isso não afasta a revelia e confissão da tomadora, da segunda reclamada. Porque nós temos aqui que observar a regra do artigo 844 da CLT, que é claro, dizendo que a empresa que não comparece em juízo, que não comparece, embora devidamente
notificada, é aplicada a ela a pena de revelia e respectiva confissão ficta na matéria fática. Então, o que me parece aqui nesse primeiro momento é que nós teríamos que postular a reforma da decisão, né, a fim de que o Tribunal Regional declarasse a revelia e a confissão ficta da segunda reclamada. Agora, os efeitos dessa revelia, os efeitos da confissão, aí é uma questão posterior, que isso vai ser analisado no contexto jurídico da ação como um todo, né? Mas esse me parece aqui que seria o primeiro tópico que nós deveríamos abordar. Professor Galia, alguma consideração? Quer chegar já no segundo ponto da inépcia? Sim. Na questão da inépcia, é preciso se dar conta de que a regra que impera no processo de trabalho é a regra da informalidade do processo de trabalho, né? Então, lá no final da questão dizia assim, que apesar de a ex-empregadora silenciar nesse tópico, a técnica processual não foi respeitada pelo autor. É que ele postulou apenas a retificação da carteira de trabalho e previdência social e pagamento dos direitos, deixando de requerer a declaração do vínculo empregatício desse período, fator indispensável para o sucesso da pretensão deduzida. Bom, na verdade, pelo princípio da informalidade do processo, há que se observar que não há necessidade de pleitear o reconhecimento do vínculo empregatício aqui na peça, né? O próprio fato de está o autor da inicial requerendo a retificação da CTPS e o pagamento dos direitos, isso já se deduz, então, implicitamente, que ele está pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício, né? Então, pela regra do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, os requisitos básicos da peça foram atendidos e, por isso, não haveria que se falar em inépcia da petição inicial por este motivo, né? Não sei se o professor Fabrício complementaria. E até complementando, né, a gente não pode fazer aqui, às vezes, do advogado da empresa. A peça está nos exigindo a elaboração de um recurso em nome do empregado. Então, o que acontece aqui? A gente até pode, em tese, supor que a melhor técnica processual não foi adotada. Lembrando lá dos requisitos da petição inicial, do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, e aí eu poderia trabalhar na minha peça dizendo que a minha inicial ela tem esses requisitos, eu elenquei uma breve exposição fática, uma breve exposição dos fatos, e eu formulei o pedido. Talvez o pedido não tenha sido na melhor técnica processual. Só que isso não nos cabe aqui porque nós somos advogados do reclamante, então nós já estamos em sede de recurso ordinário, onde me parece que eu teria que trabalhar com essa ideia que, primeiro, eu tenho um silêncio da empregadora, o pedido não foi contestado de forma objetiva pela empregadora. E num segundo momento eu tenho que a retificação da CTPS e pagamento dos direitos, isso consta na minha inicial. Então eu trabalharia com a ideia da informalidade, da simplicidade, dos requisitos que não são tão extensivos no processo do trabalho, ante aí a não exigência do rol de requisitos do artigo 282 do CPC. Essa é a ideia que eu teria que trabalhar. Claro que algum candidato, algum aluno pode ter pensado, não, mas realmente essa inicial ela é inepta. A inicial não contém um pedido específico, só que aí eu tenho que lembrar que eu estou aqui fazendo às vezes de advogado do reclamante. Então eu tenho que achar uma brecha, achar um fundamento para que eu possa então atacar essa sentença e postular a sua reforma. Acho que é mais ou menos por aí. Professor Galia. Bom, quanto à questão da prescrição parcial, dizia assim a questão. Apesar de não ter sido suscitada pela primeira ré, conheço de ofício da prescrição parcial, conforme recente alteração legislativa, declarando inexigíveis os direitos anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Não caberia aqui, pela melhor técnica processual, o juiz se manifestar de ofício, né, declarando, então, essa prescrição parcial. Até por aplicação aqui, né, por analogia, a regra do processo civil e a súmula 153 do TST. Né? A prescrição ela só pode ser declarada se for suscitada pelas partes. Né? Esse é o entendimento que, em conjunto com o professor Fabrício... Exatamente. E até assim,
né, ratificando essa ideia. O que a banca está perguntando aqui, nesse caso concreto, é o seguinte: ela está perguntando, em outras palavras, se o processo do trabalho admite a declaração de ofício da prescrição. O que acontece? Nós temos a questão relativa ao artigo 219, parágrafo 5º do CPC, que estabelece que o juiz deve pronunciar de ofício a prescrição. E o que a banca está questionando? Se esse artigo ele seria aplicável ao processo do trabalho, ao direito material, já que prescrição trata de mérito da ação. E nós teríamos que trabalhar o quê? Com a ideia da não aplicação, porque nós estamos aqui defendendo o reclamante. Então eu teria que trabalhar com a ideia, primeiro, poderia fazer menção ao artigo 769 da CLT, por exemplo, ou ao artigo 8º da CLT, tratando aqui de direito material propriamente dito, e dizendo que eu não tenho uma omissão na CLT que faça com que eu busque a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Então eu teria que trabalhar com essa ideia da não aplicação do artigo 219, dizendo que não cabe ao juiz do trabalho decretar de ofício a prescrição nos domínios do direito do trabalho, do processo do trabalho, e poderia aqui também, com uma forma ampliativa, trabalhar com a súmula 153 do TST. Eu acho que seria de bom tom trabalhar com a súmula 153, porque a súmula 153 do TST, mesmo após a alteração do CPC, ela não foi cancelada pelo TST. E essa súmula 153, ela diz que a prescrição é matéria de defesa, cabe ser alegada pela parte, e mais, que ela pode ser alegada em qualquer fase do processo, desde que na instância ordinária. Então, quer dizer, se o TST entendesse que a prescrição pode ser pronunciada ou deve ser pronunciada ex officio, o TST teria que cancelar a súmula 153. E não é essa a posição que nós temos. E segundo alguns precedentes já existentes no Tribunal Superior do Trabalho, em razão até da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, a prescrição continua sendo matéria da defesa, e ainda mais aqui no caso concreto, em que eu sou advogado do reclamante, essa teria que ser a posição da não aplicação do artigo 219, parágrafo 5º, uma vez que a prescrição não foi suscitada pela efetiva empregadora, aquela empresa que contestou o processo. Acho que essa seria a melhor aplicação, a melhor interpretação. Esses seriam os fundamentos para eu buscar a reforma da decisão de primeiro grau e que não fosse pronunciada a prescrição parcial, no caso aqui a prescrição quinquenal. Professor Galia. Bom, quanto ao pedido das horas extras, dizia assim, na peça aqui que eles traziam, na sentença do juiz, desculpem, que eles traziam. O autor afirma que trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com intervalo de 15 minutos para a refeição. O que a gente já, considera errado, porque se tinha uma jornada de 8 horas de trabalho, deveria haver um intervalo intra-jornada de pelo menos 1 hora, né, no mínimo, e 2 horas no máximo, né, como preconiza a regra do artigo 71 da CLT. E era concedido apenas um intervalo de 15 minutos para a refeição. Postulando, então, o reclamante, hora extra pela ausência da pausa de 1 hora, do intervalo intrajornado. A instrução revelou que, efetivamente, a pausa alimentar era de 15 minutos, não só pelo depoimento das testemunhas do autor, mas também porque os controles não exibem a marcação da pausa alimentar, nem mesmo de forma pré-assinalada. Contudo, uma vez que confessadamente houve fruição de 15 minutos, defiro 45 minutos de horas extras por dia de trabalho, com adição de 40%, conforme previsto na convenção coletiva da categoria juntada aos autos.